Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados para a audição com que vamos começar a ordem do dia. Eu peço escusa de ler toda a ordem do dia e considero que o silêncio é que todos concordamos com ela. E peço também desculpa porque terei de me ausentar da reunião, mas ela será supermente orientada, muito melhor do que por mim, pela Sra. Vice-Presidente Cláudia Bento. E se todos então que estivermos de acordo, vamos iniciar a primeira parte com a audiência à Associação Portuguesa de Imprensa sobre as principais preocupações da imprensa em Portugal. Eu queria saudar o Sr. Presidente João Palmeiro, que alguns dos deputados já aqui conhecem, é uma estreia, pedindo-lhe desculpa a si e a todos por ter que me ausentar. Não o farei antes da vossa primeira intervenção, se a gestão do tempo que fizerem for coincidente com as minhas necessidades também. O Sr. Presidente já me informou que irá intervir numa segunda fase e, portanto, a Associação decidiu dividir o tempo por vários dos seus associados. Recordo aos seus deputados que a primeira intervenção terá 10 minutos, será dividida. Depois, cada grupo parlamentar terá espaço para uma intervenção e, no final, a Associação volta a intervir, a responder aos senhores deputados, mas se não se importarem, eu dava a palavra ao Sr. Presidente João Palmeiro. Muito obrigado a todos. No início desta legislatura, espero que seja muito frutuosa para todos nós, porque aquilo que está em causa e que hoje aqui queremos trazer-vos é qualquer coisa que só com a ajuda de todos e a participação de todos conseguiremos chegar a qualquer resultado que impeça aquilo que é hoje a nossa maior preocupação, que é o deserto de notícias. Nós estamos aqui hoje com uma organização um bocadinho diferente daquela que é habitual. Está connosco, como sempre, o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, o Paulo Ribeiro, e sem mais tempo para perder, explicar-vos só que nós o que fizemos foi cada uma das pessoas que está aqui tem pontos concretos para vos apresentar. Depois de ouvirmos as questões que nos quiserem pôr, no fim faremos uma análise possível àquilo que será o caminho. A Cláudia Maia é Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Muito boa tarde e muito obrigada por nos receberem hoje. Antes de mais, e tentando ser muito breve, a Associação, à semelhança do que aconteceu em 2008, este ano organizou um ciclo de conferências. E porquê que organizou um ciclo de conferências? Em 2008, esta discussão trouxe vários resultados muito positivos, que podem ver no slide, desde o sistema de gestão coletiva dos direitos de autor, na reestruturação dos incentivos do Estado à comunicação social e no atual modelo de contratação coletiva para jornalistas. Portanto, voltámos este ano a fazer um ciclo de conferências em maio, ao longo do mês de maio, com vários temas, precisamente, e o João já falou, em combater o deserto de notícias, na regulação do setor, o papel do Estado na luta contra a desinformação e na sustentabilidade financeira também da imprensa e o futuro da imprensa no digital. Qual é o panorama atual da imprensa em Portugal? Temos cerca de 20% dos municípios em Portugal que não têm qualquer rádio ou jornal. Isto acontece, sobretudo, em regiões com baixa densidade populacional, como Trás-os-Montes e o Alentejo. Isto acontece por variedíssimas razões e aqui tem um resumo dos principais desafios para a imprensa, ou que a imprensa vive atualmente. Um tem a ver com a pirataria e a cibersegurança. Além dos ataques que todos conhecemos e que aconteceram este ano a órgãos de comunicação social em Portugal e que afetaram também locais, nacionais e locais, a partilha ilegal de jornais e de revistas em redes sociais, como o WhatsApp ou o Telegram, implica uma perda de 3,5 milhões de euros por mês para o setor. Depois temos um segundo desafio, que são os novos hábitos de consumo. Todos sabemos que os portugueses, o papel é importante, é um facto, mas os portugueses já consomem informação maioritariamente no telemóvel. Consomem 1/3 nas redes sociais, ouvem e veem, sobretudo, notícias em vídeos e o número de utilizadores de podcasts está a aumentar substancialmente. Um terceiro desafio tem a ver com a sustentabilidade financeira e ambiental.
Ambiental porquê? O papel, de facto, é uma tendência, o evitar o papel é uma tendência nas gerações mais novas, mas o evitar o papel é também importante para os órgãos de comunicação, porque tem custos muito elevados. Nos últimos meses do ano passado para este ano, o custo de papel aumentou, em alguns casos, entre 50% a 70%, o que é dramático, como podem calcular. Além disso, sustentabilidade financeira, voltamos a falar de sustentabilidade financeira, há, desde há algum tempo, uma quebra nas receitas de publicidade, que foram, sobretudo, para o Google, Amazon, Facebook, etc., como podem imaginar. E depois temos ainda outro fenómeno, é que poucos portugueses admitem pagar por notícias digitais. Só 10% é que admitem pagar. Último desafio, credibilidade e desinformação. Portugal ainda é o país europeu onde mais se confia nas notícias, mas tem havido uma quebra nesta confiança ao longo dos últimos anos. E há 3 em 4 leitores que desconfiam daquilo que veem no digital. Além disso, temos informação também da Academia Media Veritas. Porque é que isto acontece? Há muita desinformação. Temos cerca de 50 sites de notícias falsas em Portugal. A resposta para estes desafios está no digital. E temos aqui 3 pontos de ação importantes. É preciso investir. É preciso investir numa abordagem centrada no consumidor, com base em dados do utilizador. Ou seja, os meios de comunicação precisam cada vez mais de conhecer os seus clientes. E dou-vos o exemplo do Netflix. Qualquer família numa casa que usa o Netflix vê os conteúdos que quer. Cada pessoa individualmente vê os conteúdos que quer, apesar de partilhar a mesma conta, a mesma habitação. É isto que os média, os órgãos de comunicação também têm de fazer um bocadinho mais. Têm de melhorar a capacidade de reunir e processar informação sobre os hábitos dos seus utilizadores para lhes proporcionarem uma experiência personalizada. Isto fará com que subscrevam mais e com que fiquem mais tempo como clientes das empresas de mídia. Também é preciso investir numa nova forma de fazer negócios. É importante trabalhar a colaboração, sobretudo nas médias e pequenas empresas que têm recursos muito limitados, como os jornais locais. Em vez de lutar contra as grandes plataformas que ficam com uma boa parte das receitas de publicidade, é importante que os órgãos de comunicação trabalhem em conjunto, que beneficiam do conhecimento destas plataformas e que até usem também parte dos financiamentos destas plataformas. A Associação Portuguesa de Imprensa tem estado a trabalhar num consórcio com a Universidade de Aveiro e com o Parque de Ciência e Inovação também de Aveiro, no Aveiro Media Competence Center, cujo objetivo é precisamente este. É aprofundar e partilhar conhecimento entre diferentes organizações, aceder a financiamento público e privado e promover a transformação digital da imprensa local e nacional. Investir também em boas práticas e mecanismos de certificação. Isto não só impedirá os ciberataques, como transformará os sites das empresas de mídia em fontes de informação credíveis e seguras, porque ninguém dá os seus dados a empresas que não confie e, portanto, os dados neste setor são mais importantes do que nunca. Em segundo lugar, inovar. Inovar, apostar em novos modelos de negócio e novas fontes de receita, como serviços B2B, business to business, e-commerce, eventos, conferências. Apostar também em novos canais e em novos formatos que cheguem a públicos diferentes. E quando falamos em novos formatos e novos canais, falamos de podcasts, vídeos, usar as redes sociais, de facto, para fazer boa informação e para partilhar boa informação. Existem muitas formas de contar uma história e é isso que é preciso que os meios de comunicação também aprendam a fazer. Finalmente, formar os profissionais de mídia, sejam eles jornalistas, sejam profissionais de topo, quem gera as grandes empresas de mídia, porque estes são os primeiros que têm de acreditar que é preciso fazer esta transição digital e que esta transição digital é fundamental para a sustentabilidade financeira. Inteligência artificial, realidade virtual, data e visual storytelling, soluções de Big Data, tudo isto tem de ser trabalhado e aprendido pelos profissionais do jornalismo em prol do jornalismo e da sustentabilidade das empresas. Por último, formar os leitores, ajudando-os a distinguir notícias reais de conteúdos noticiosos, de conteúdos fabricados, peço desculpa. Combater a desinformação é essencial para a sobrevivência da imprensa, mas também para proteger a democracia. A literacia mediática também significa entender que produzir conteúdo de qualidade, relevante e independente leva tempo, conhecimento e recursos. O conteúdo digital, assim como o conteúdo em papel, custa dinheiro.
Portanto, deve ser pago independentemente do canal ou do formato. Não há outra maneira de garantir a liberdade de imprensa, que é o principal garante também da democracia. E agora passo a palavra à Patrícia. Boa tarde. Uns minutos rápidos para vos falar da imprensa regional. Como sabem, a imprensa regional ocupa um lugar único e insubstituível na sociedade portuguesa. Sem ela, o Portugal rural e interior estaria ainda mais isolado. É um elemento fortíssimo de coesão e identidade regional, de fortalecimento das comunidades e das culturas locais. Portugal não é apenas Lisboa e Porto. A imprensa regional, que tem este valor inestimável, vive hoje dias muito difíceis. Eu não vou elencar os problemas todos com que ela se defronta, basta-me referir à insustentabilidade financeira. Sem dinheiro não há jornalismo, não vale a pena ter ilusões. Duas consequências diretas da falta de dinheiro: dependência total de anunciantes, nomeadamente das câmaras municipais, e a mistura fatal entre jornalismo e publicidade. Em muitos meios, o jornalista é também a pessoa que angaria publicidade. Há, inclusive, a noção de que em muitos meios se troca publicidade por notícias. A que cenário é que isto nos conduz? Ao deserto de notícias, como falou a Cláudia. O deserto de notícias não é só a ausência de meios de informação, é a ausência também de jornalismo. E em muitos meios regionais e locais nós acreditamos que o que existe não é verdadeiramente jornalismo enquanto disciplina de verificação. Perante isto, o que é que o Estado português está a fazer? Está a fazer muito pouco e, desculpem, o pouco que está a fazer mal. Porquê? Porque não está a cuidar do jornalismo, nomeadamente através do regime de incentivos que está em vigor e que precisa urgentemente de ser revisto. São mais desincentivos do que incentivos. Estão elencados ali os 10 principais problemas dos atuais incentivos, mas eu destacaria 4, para ser rápida. Os incentivos atuais não têm em consideração o número de jornalistas dos meios, o que significa que o que está a financiar não é o jornalismo, é outra coisa qualquer. Privilegiam a contratação fora da empresa, ou seja, não privilegiam o desenvolvimento de competências internas, limitam-se a dar o peixe e não se preocupam se nós estamos ou não a aprender a pescar. Não avaliam o impacto dos projetos financiados na atividade jornalística, ou seja, não percebem se aquilo que apoiam se traduz efetivamente num fortalecimento do jornalismo, e não incentivam ao desenvolvimento de um novo modelo de negócio, portanto, não estão interessados em assegurar o futuro. O jornalismo é um bem público, como os senhores sabem. Quando o jornalismo está em perigo, a democracia está em perigo. Os dois erguem-se e caem em simultâneo. Eu acho que estamos no sítio certo para lembrar isso e, portanto, encolher os ombros não resolve o problema. É preciso coragem para o enfrentar, é preciso ir para o terreno, estudar o problema e encontrar soluções. Outros países estão a fazê-lo, por exemplo, no Reino Unido, com o relatório Cairncross, um estudo independente sobre o futuro do jornalismo e que valia a pena ler, foi lançado no início de 2019. O tema exige reflexão e ação, todos somos necessários. Obrigada. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Eugénio, estou aqui a representar a Visapress, uma entidade de gestão coletiva para a imprensa, mas antes disto queria partilhar com todos, muito rapidamente, o serviço público que a RTP3 ontem fez ao dar um comentário por volta das 8 da noite, chamado Hacking Democracy, que eu gostaria que todos, se tivessem um pouco, vissem, principalmente uma passagem que diz que nos Estados Unidos 1.800 jornais locais desapareceram nos últimos anos e que, de alguma forma, à esquerda e à direita, foram substituídos de uma forma ardilosa por pessoas com intenções específicas, de uma forma a tentar, de alguma maneira, criar notícias falsas com propósito e que a todos prejudicam. Bom, centrando a questão na Visapress, nós somos uma entidade de gestão coletiva, defendemos o direito de autor dos jornais e das revistas, e eu estou aqui hoje para apelar ao vosso sentido de responsabilidade. A Visapress tem neste momento uma luta, podemos dizer assim, que é a rápida transposição da diretiva do Mercado Único Digital, já vai com 1 ano e alguns dias de atraso. A Comissão Europeia já disse que Portugal tem 2 meses para fazer essa transposição. Nós acreditamos que o documento que existe da anterior legislatura está muito conforme com aquilo que é o espírito da diretiva.
Não vemos de todo qualquer tipo de problema que o mesmo seja com o pedido de autorização legislativa feito pelo Governo, uma vez que os moldes em que ele está feito, e acredito que obrigatoriamente terá que existir discussão pública sobre o assunto, e a rapidez inerente à transposição que é precisa, eu acredito que o sentido de responsabilidade desta Casa fará, se o Governo assim o entender, aprovar esse pedido de autorização legislativa e que para todos, acredito, beneficiaria e seria um processo célere, transparente e, no nosso ponto de vista, o mais adequado. Queria também, de alguma maneira, dizer-vos que, enquanto entidade de gestão coletiva, nós somos contra a gestão coletiva obrigatória. O titular de direitos deve escolher por quem quer ser representado. Todavia, dada a dimensão e a diferença de forças com que nós nos deparamos nas lutas que vamos ter que ter posteriormente à transposição da diretiva com grandes entidades gigantes do digital, acreditamos que se nós tivéssemos a gestão coletiva alargada para a imprensa, poderia ser um grande benefício, uma vez que a nossa representatividade seria reforçada e quem não quiser ser representado por nós, simplesmente utilizaria um mecanismo de opt-out e no momento seguinte estaria fora da negociação. Todavia, nós passaríamos a ter uma capacidade de representatividade muito maior. Ainda assim, porque não queremos abrir uma caixa de Pandora complicada, porque sabemos que há outras entidades de gestão coletiva que estão a pedir a gestão coletiva obrigatória e que para nós isso é um erro crasso pela amplitude, abrangência e a falta, permitam-me uma expressão, a falta de ética que isso aporta à circunstância de coartar a liberdade dos titulares de direitos. Escusamos-nos a pedir diretamente, não obstante podermos falar sobre ela. Encerraria por aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Boa tarde. Pedro Gomes, da VASP, distribuidora de jornais e revistas. Senhores deputados, sim, ainda se imprimem jornais, sim, ainda se distribuem jornais, sim, ainda se vendem jornais, mas está cada vez mais difícil a distribuição de imprensa em Portugal. Nos últimos anos, a degradação do número de pontos de venda tem vindo a diminuir drasticamente. As dificuldades de distribuição são enormes, ao nível dos transportes, ao nível dos operacionais de distribuição, e hoje em dia as dificuldades são muito grandes. Os últimos 2 anos foram dramáticos para a distribuição em Portugal. Foram anos de pandemia, foram anos de alteração de hábitos de leitura e a distribuição de imprensa em Portugal está em risco. Vai ser difícil, nos próximos anos, continuarmos a distribuir jornais e revistas. Nos últimos 20 anos, o número de pontos de venda diminuiu praticamente para metade. Há concelhos que já não têm pontos de venda. Há locais e freguesias que já não têm pontos de venda. O tema não é fácil, necessitamos de ajuda, temos vindo a pedir apoios, temos vindo a escrever ao Governo, temos vindo a escrever às câmaras municipais, às juntas de freguesia, à procura de alternativas. Não tem sido fácil. Alguns de vocês conhecem e lembram-se que existia um ponto de venda dentro da Assembleia da República. Esse ponto de venda já não existe, não era rentável, não é viável. E isto é aquilo que vai acontecendo no nosso país. É um grito, é um pedido, olhem para o modelo de distribuição, olhem para as nossas iniciativas e ajudem-nos a encontrar formas de distribuir a imprensa em Portugal. Obrigado. Agora sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo tempo que nos concedem. Enquanto Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, vou ser pragmático, como procuro ser sempre na minha forma de estar, e falar apenas em 3 assuntos, e muito rapidamente. Já aqui foi falado sobre o deserto de notícias, isto é um assunto que já há vários anos aqui alertámos na Assembleia da República. A diferença é que existe agora um estudo académico que vem suportar, do ponto de vista científico, algo que, empiricamente, todos nós já sabíamos. E o estudo peca por defeito, o próprio autor está neste momento a aprofundá-lo,
e saúdo a Universidade da Beira Interior por ter patrocinado e ter incentivado este estudo, porque já não é 20% do território português que está sem um jornal ou uma rádio local a fazer informação local e regional. É muito mais. E se olharmos para o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos da América, sabemos o risco que a nossa democracia poderá comportar ao nível local. É essa a atenção que devemos ter. É esse o foco que devemos procurar refletir. Nós temos soluções, ou pelo menos temos propostas. Soluções, seria ousado da minha parte dizê-lo. Mas, relativamente ao facto de não haver jornais e revistas em determinados pontos do território nacional, muitos dos quais no interior, mas também já existe no litoral concelhos que não têm um único jornal e uma única revista, achamos que existem jornais e rádios que podem fazer esse trabalho ao lado, podem fazer essa cobertura informativa através de um contrato sério de subvenção de serviço público que fosse auditado pelas respectivas comissões de coordenação, porque isto existiria ao abrigo dos incentivos à imprensa regional e local. Iríamos contribuir não só como ponto essencial para a contratação de jornalistas, que seria esse o ponto-chave, porque se queremos fazer jornalismo, temos que ter jornalistas. Não há qualquer outra intenção a não ser esta nossa forma de ver as coisas como estão, de facto, para podermos contribuir para o desenvolvimento e do acesso à informação, que é um dever e um direito de toda a população portuguesa. Por outro lado, relativamente à questão da literacia mediática e do combate às fake news, eu não gosto do termo, porque uma notícia, ela própria, é feita por profissionais, ela própria deve encerrar a verdade, portanto, mas é o que é, e todos sabem o que é que quer dizer, deve a comunicação social, a imprensa regional, sobretudo, deve ser o pilar da luta contra essa desinformação. E o Estado, todos nós devemos colocar também, não só a escola, mas também a imprensa, a comunicação social, como vetor importante para que tal aconteça. Finalmente, o outro ponto tem a ver com a sustentabilidade, isto obviamente a levar-nos-ia a muitas áreas. Os meus colegas que me antecederam falaram e muito bem em diversos pontos importantes, para que a digitalização digital seja de facto uma vertente que possa ser rentável para a comunicação social, para a imprensa regional sobretudo também, há que fazer a ponte. E essa ponte ainda está baseada no papel. A questão é essa, porque as assinaturas e as vendas são, sobretudo, em papel, que fazem com que, neste momento, as empresas possam existir. Daí que essa ponte para o digital deve ser feita sempre com o presente, porque sem o presente, o futuro, portanto, poderá ser pouco auspicioso. Daí que volto a insistir, e já o fizemos junto do atual Governo, já o fizemos também junto à Comissão Europeia, que no âmbito dos apoios públicos concedidos através do Portugal 2030 e do PRR, seja contemplada a obrigatoriedade, como a Comissão Europeia assim o exige, que a imprensa regional deva ter a publicidade institucional referente aos investimentos que são feitos naqueles territórios. Porque isso não está a ser feito pelos organismos desconcentrados do Estado, que impedem que esta premissa seja concretizada. Volto uma vez mais a apelar, porque não estamos a falar de despesa pública, estamos a falar de dinheiro que deve ser, de facto, investido onde deve estar a ser investido. E, finalmente, o CTT. Quero elogiar a postura da empresa por uma questão, por ter, juntamente com a API, ter promovido, uma vez mais, a assinatura do acordo que permite, para nós, operadores, possamos saber, em 3 anos, de facto, qual é o custo que temos com a expedição dos nossos jornais e revistas a um preço que, de facto, é comportável. Só que há o outro lado da moeda. O outro lado da moeda tem a ver, de facto, com, e os seus deputados saberão, porque muitos de vós serão assinantes de alguma publicação,
relativamente ao atraso com que a distribuição é feita. É impossível nós mantermos um contrato de segurança, de confiança com os assinantes, quando um jornal ou uma revista demora mais que uma semana a ir até à casa dos respectivos compradores. Isto é impossível. O que está a passar está a matar, peço desculpa pelo termo, obviamente com aspas, não é? Está a matar o nosso negócio, porque o negócio da comunicação social é a celeridade. Se de facto há jornais que, para saírem à sexta-feira, estão a fechar à segunda-feira. Só jornais regionais, por causa da questão do atraso da distribuição. Obviamente, uma notícia que é fechada na segunda-feira para o leitor receber na sexta, convenhamos que é arriscado do ponto de vista do próprio negócio. E são estas as atenções que nós focamos. Prometi ser 3 pontos, foram 3 pontos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Nós excedemos claramente o tempo da apresentação, mas eu acho que ganhamos todos com as várias apresentações. Agradeço até a forma como o fizeram, dividindo por todos. Acho que todos ganhamos com isso. Agora, o que importa é que os deputados sejam mais sintéticos e mais rigorosos, não é? E que o Dr. João Palmeiro, no fim, também siga esse exemplo de maior capacidade de síntese. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à sua deputada Carla Sousa, e, se não se importar, chamava a sua deputada Cláudia Bento para presidir o resto da comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar os presentes e passo já de seguida a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa para a sua intervenção. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Eu quero começar por vos cumprimentar a todos, as associações aqui presentes. Quero começar por dizer que toda a vossa intervenção nas suas diferentes vertentes foram muito enriquecedoras. Não são questões novas, na verdade, nós já as discutimos aqui há algum tempo e eu acho que isso é uma questão complicada nesta crise, é que de facto esta crise está a durar há demasiado tempo, porque há uma mudança de paradigma, que ainda não se encontrou um novo modelo de negócio que funcione. No fundo, há pouco o que estavam a referir eram propostas para soluções, porque não há claramente um modelo de negócio que tenha vindo a funcionar em nenhum país do mundo que se diga isto é one size fits all, não é? Não existe, de facto, não existe. E, portanto, isto exige muito de nós todos. Exige do Governo, exige das associações, exige da comunidade, porque a comunidade também está a perder poder. Há bocadinho falarei mais nisso adiante. Mas, na verdade, eu penso que temos a ideia da tempestade perfeita, mas é uma tempestade perfeita há demasiado tempo. E eu acho que é isso que nos tem vindo a minar todo este nosso percurso e, obviamente, também mina a democracia. Porque é disso que estávamos a falar, quando estávamos a falar há pouco de jornalismo. Eu gostava de lembrar uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, da Maria Ressa, que diz: sem factos não pode haver verdade, sem verdade não pode haver confiança, sem um destes três, a democracia tal como a conhecemos é impossível. E, portanto, é disso sempre que estamos a falar, é sempre de jornalismo. Portanto, nós continuamos, no fundo, a debater um problema há demasiado tempo, mas sempre com o mesmo sentido de urgência, porque, na verdade, nós sentimos que estamos a lutar por uma questão de sobrevivência, não é? Não só o setor. Acho que estamos todos a perceber diariamente o que é que está a acontecer, mas não sabemos muito bem quais as soluções adequadas para resolver a questão. Portanto, em Portugal também, obviamente, se fala disso, se fala do problema sem uma solução imediata. Eu gostava de falar eu não sabia exatamente quais eram os temas que nós vinhamos aqui trazer, portanto não sabia que era de forma tão lata, não íamos falar tanto do ecossistema. A questão do deserto de notícias, eu estive a ler os vários artigos que foram publicados, essa questão relativamente ao Brasil parece-me extremamente importante. Eles têm 62% do território que não está coberto com notícias e jornais locais e regionais. Obviamente que tem uma população muito grande que não está coberta. Falta-me esse dado em relação à população nacional. Isto é, eu não tenho a certeza que o número de população seja tão elevado quanto o número da área. Não é? Pronto, isso também é outra questão que, se tiverem esses dados, também é importante perceber, porque eu acho que nós temos que fazer uma gestão mais alargada desse problema. Dito isto,
Eu gostava de vos fazer algumas perguntas. Nós sabemos, vamos lá ver, nós sabemos a importância que os jornais regionais e locais têm na ideia da coesão, na ideia da comunidade que é construída. E sabemos o que é que acontece quando eles não estão lá. Porque quando eles não estão lá, as redes sociais ocupam um valor polarizado. Portanto, o interesse comunitário sobre aquilo que existe naquele momento deixa de existir, há muito menos interesse sobre o que é a política, o que é a ação cívica naquele local. Portanto, eu acho que esse é um esforço que os jornais locais, e aqui há várias, digamos assim, há várias causas que se apontam para esta questão. Há uma causa que parece-me que correu um bocadinho o jornalismo geral, não só o local e o regional, que é, durante o século XX, no fundo, o jornalismo industrializado deixou de precisar ou de ter em atenção as posições dos leitores. Era um bocadinho um jornalismo passivo, não é? Portanto, o que era importante eram as posições oficiais, governamentais, e a dado momento o leitor era um leitor passivo, e em muitos casos, de facto, isso aconteceu. E, portanto, quando houve este fator disruptivo, o que acabou por acontecer foi, nós precisamos dos leitores. E agora o que é que fazemos? Onde é que eles estão? Quem são? Onde existem? E como é que os podemos trabalhar? Porque, na verdade, nós precisamos uns dos outros, não é? Pronto, e eu penso que esse é um problema. Dito isto, Portugal tem feito um caminho, e há bocadinho falava do relatório Kane Cross. É um relatório muito interessante, eu já o li há algum tempo atrás, e depois até acabei por ir revê-lo. Mas a Inglaterra, por exemplo, estão a discutir se de facto deve haver incentivos fiscais, porque não existem. Isto é, a Inglaterra, que tem uma enorme tradição de liberdade de imprensa, tem muita dificuldade em fazer neste momento esta gestão sobre até que ponto é que podemos perder a liberdade de imprensa. Os grandes jornais ingleses falam sobre isso. É um problema, porque eles têm muitos anos de tradição, de independência, digamos assim, e esta questão colocou-se agora porque eles também têm o mesmo problema, não é? E o relatório Kane Cross aponta algumas possibilidades, digamos assim. Há um fundo que eles falam recorrentemente, que é algo que não foi até agora usado pelo governo inglês. Eles têm vindo a criticar isso, os jornais, portanto, as lideranças, mas na verdade não tem sido colocado em cima da mesa. Em Portugal nós temos alguns incentivos, na verdade. Podemos discutir se eles são mais adequados, se servem na sua função ou se não servem. Há bocadinho falava da questão do antigo porto pago, o incentivo à leitura. Eu gostava que me falasse um pouco sobre... Eu sei que, digamos assim, o acordo foi feito tardiamente. Eu sei que o CTT temos um problema que decorre da privatização. Se já tínhamos alguns problemas identificados, esse é mais um que decorre desse processo de privatização. Mas eu gostava de perceber como é que nós, aqui, poderíamos tentar melhorar, se é que podemos fazer alguma coisa relativamente a essa matéria. Depois temos a questão dos incentivos de apoio à comunicação, à publicidade institucional. É um problema identificado. O PS já fez propostas para baixar o valor, para baixar o valor relativamente às campanhas, que incluiriam este pacote, e na verdade não estão neste momento a conseguir serem identificadas pela ERC. Nós temos aqui um problema relativamente à questão das campanhas de publicidade institucional. Eu sei que vou ter que acabar, eu tinha muito para vos dizer, estava para uma longa tarde de trabalho, mas eu gostava de perceber também, em última, terminarei aqui, relativamente à questão, à transposição da diretiva, de que forma nós tomamos conta do que disseram, isto é, nós consideramos importantíssimo que os jornais locais e regionais tenham aqui um papel determinante e pensamos que a API e a APRIC são mediadores excelentes para que esse processo se faça com vocês, não é? Nós contamos com vocês, são os mediadores neste trabalho. Agora, era importante perceber como é que vocês acham que isso pode de alguma forma mudar também esta relação em termos de modelo de negócio, isto é, se vai ser, até que ponto é que vai ser útil, suportável para o modelo de negócio dos jornais locais e regionais. E, por último, deixávamos também este desafio, que é, nos Estados Unidos há uma campanha, agora a Google, que tem vindo a fazer enormes campanhas de apoio aos jornais nacionais. Na verdade, vai começar agora uma campanha, ou começou agora uma campanha nos Estados Unidos, apenas de apoio à imprensa local e regional, perto de 15 milhões de euros. Eu sei, pronto, estão a rir, eu também sei que era uma boa ideia, mas ainda não aconteceu. Mas eu gostava de perceber porque isto é um pau de dois bicos, não é? Isto é no fundo a causa de muitos dos nossos problemas que temos neste momento, mas ao mesmo tempo eles dão a outra mão. É um problema, já foi aqui discutido, também já o discutimos anteriormente, mas a verdade é que é um pau de dois bicos, mas há um momento em que se calhar vamos ter que pensar se isso é possível e é desejável e é de aceitar. Muito obrigada.
Obrigada. Peço agora à senhora segunda vice-presidente para me vir substituir. Chegou Joana Mortágua, que é para poder fazer também a minha intervenção. Muito obrigada. Então, cumprimentá-los, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Passo a palavra à senhora deputada Fernanda Velejo, do PSD. Passaremos... Pode ter aqui. 5 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a API, agradeço a exposição inicial que fizeram, do qual tomámos boa nota. A imprensa, de facto, aliás, como foi aqui referido, não vive tempos fáceis. O modelo de negócio da imprensa, baseado em receitas de circulação e receitas publicitárias, há muito que apresenta grandes fragilidades. O surgimento de novas formas de consumir informação, que deram origem à diminuição do consumo de revistas e jornais em papel, ao mesmo tempo que as receitas publicitárias começaram a diminuir devido à fuga de investimento publicitário para outras plataformas, estão na base da situação deficitária a que muitas empresas chegaram. De referir igualmente o impacto marcante que a pandemia de Covid-19 teve no fornecimento, consumo e publicidade dos mídia em todo o mundo. Perante este quadro, e porque estamos todos empenhados na defesa de uma imprensa livre, independente e plural, e todos desejamos a sustentabilidade destas empresas, assim como de todos os órgãos de comunicação social, torna-se necessário e urgente, aliás, como a API tem vindo a tornar público, criar uma política pública de apoio às empresas de mídia. Acontece que, numa audição realizada aqui na Assembleia da República, durante a apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, ficou muito clara a opinião do Sr. Ministro da Cultura relativamente a esta matéria, quando afirmou, e cito, o Estado deve ter uma posição tímida e recuada no que toca à comunicação social. Não contem comigo para grande ativismo no setor, postura que não considera benéfica para nenhuma das partes. Como é que a API interpreta esta posição do Sr. Ministro da Cultura? Uma segunda pergunta. Segundo o documento que nos foi entregue pela API, o Estado continua a não cumprir as regras do investimento publicitário institucional. Assim, gostaríamos que se especificassem quais as regras do investimento publicitário inconstitucional que o Estado continua a não cumprir. Concordam com o Sindicato de Jornalistas quando este afirma o adiantamento da verba destinada à publicidade institucional para o ano 2020 serviu apenas para criar a ideia errada de que foram injetados 15 milhões de euros nos média, quando se tratava apenas de uma antecipação do dinheiro que já estava destinado aos anúncios do Estado e que chegou mais tarde às empresas do que teria acontecido se não tivesse havido essa antecipação. E termino com uma última questão. Aliás, vou pedir-vos, se possível, que nos digam quantas publicações, jornais desapareceram durante os últimos anos e quantos novos surgiram. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai então usar do tempo restante do PSD, a Sra. Deputada e Vice-Presidente da Comissão, Cláudia Bento. Obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar de novo todos os presentes e, voltando à audiência, portanto, a comunicação social, regional e local, também foi aqui dito e reforçado, é muito bem, é determinante nos dias de hoje, pelo papel de serviço público que presta, pelo facto de ser uma guardiã de tradições e identidades e pelo simples fato de prestar informações de regional e muitas vezes de âmbito local que nenhum outro meio de comunicação social o faz de forma tão profunda e completa. Foram aqui apresentadas várias medidas pela Associação Portuguesa de Imprensa no sentido de mitigar os efeitos da crise que os média enfrentam, que aliás já conhecíamos de outros momentos de trabalho com a Associação. No entanto, permitam-me que também faça referência, enquanto proposta de alteração do Orçamento de Estado para 2022 do Grupo Parlamentar do PSD, uma medida que, não resolvendo o fundo da questão, pelo menos traduziria num aumento e diversificação da publicidade na comunicação social, regional e local. E essa proposta, diria, para efeitos de determinação do lucro tributável em sede IRC, são considerados em 150% do respectivo montante os gastos do período de tributação relativos a despesas com publicidade na comunicação social, regional e local. Infelizmente, esta proposta de alteração foi chumbada e esta proposta traduziria benefício fiscal para as empresas que fizessem publicidade nos órgãos de comunicação local
contribuindo de uma forma indireta para a receita também nos órgãos de comunicação social, local e regional. O Sr. Ministro da Cultura, na audição aqui realizada durante a discussão do Orçamento de Estado, assumiu o compromisso de retomar o trabalho que estava a ser feito sobre os apoios aos média local e regional. E, portanto, gostaríamos de saber se a Associação Portuguesa de Imprensa alguma vez foi chamada a colaborar com o Ministério da Cultura no decorrer deste trabalho. Quais as expectativas que têm relativamente a futuros apoios à imprensa local e regional que possam ser definidos pelo Governo a muito breve trecho? Sem dúvida que o setor da imprensa regional merece por parte de nós um olhar renovado e a pergunta que vos deixo e no sentido que foi feito por vossas excelências, consideram que o regime de incentivos à comunicação social local e regional um regime que se encontra ultrapassado, uma vez que hoje a realidade económica destes órgãos é muito diferente daquela que existia em 2015, ano em que foi publicada a portaria que regulamenta esta medida de apoio. E, nesse sentido, pergunto de que forma é que acham que deveria ser retificada este regime e quais são as principais alterações que sugerem. E, por último, quando a Associação Portuguesa de Imprensa refere que é urgente dar passos no sentido de resolver as preocupações dos jornalistas, a que é que se referem exatamente? Obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada, importa de repetir a última pergunta, porque não foi compreendida. Não, faz mal. Só um bocado. Obrigada. Quando a Associação Portuguesa de Imprensa refere que é urgente dar sentido a resolver as preocupações dos jornalistas, a que preocupações é que vocês se referem? Eu ia, antes, vamos agora proceder à nova transição, para que eu também possa intervir na vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Peço desculpa por alguma coisa que tenha corrido menos bem. A minha quarta comissão hoje, eu já venho um bocadinho confusa em relação aos tempos e aos deputados, porque já são muitos. Podemos então continuar. Vou dar de seguida a palavra ao Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à API a vossa presença. O jornalismo, o resultado dele é um bem público. A imprensa tem sido reconhecida a capacidade para dar amplitude e profundidade à informação, essenciais para a reflexão que promove a decisão informada por parte dos cidadãos. O atual modelo de negócio está em crise e a tendência de quebra da circulação da imprensa paga coloca o setor numa situação de fragilidade económica. A pandemia de Covid-19 veio agravar de forma muito significativa a já débil situação de muitos meios, confrontados com a diminuição drástica de publicidade resultante da quase paragem da atividade económica. Durante esse período, alguns meios, cumprindo o sentido de dever público de informar, suspenderam as paywalls. Obviamente, não lograram nada com isso, mas demonstraram de forma inequívoca o valor da informação. Nos primeiros anos de crise económica e financeira, 2008-2009, os principais grupos portugueses mantiveram maioritariamente os lucros, ao mesmo tempo que despediram jornalistas e encetaram outras estratégias de redução de custos. Face à crise económica que se avizinha, importa desde já equacionar outras soluções para assegurar a sustentabilidade do jornalismo. Ora, se ao longo da história o jornalismo comercial, em contexto de mercado, foi pago substancialmente pela publicidade, com um modelo de negócios apoiado em receitas vindas da subscrição, das vendas em banca e da publicidade, a redução abrupta de todas essas fontes de receita terá como consequência uma nova crise no setor. A questão não é, pois, saber se o Estado deve intervir, pois isso já acontece, mas sim que dimensão e em que modalidades deve intervir. E aqui trata-se não apenas de olhar para a indústria, mas também para as pessoas, todas aquelas que são beneficiadas pela informação. Trata-se de garantir que há resposta social à necessidade de informação, que tem de ser de interesse público, de proximidade, diversa e de qualidade. E importa referir que esta não é uma questão de mercado, mas sim de democracia.
Assim, no atual contexto, o que consideram que pode e deve ser feito para assegurar informação livre e de qualidade? Que apoios acham necessários para o setor nesta fase? E já que estamos em tempo de vouchers, consideram que uma das formas de ajudar e de promover a leitura seria o Estado atribuir um voucher com um montante anual para que os cidadãos pudessem subscrever a assinatura de um meio à sua escolha? Muito obrigado. Obrigada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e todos os membros da Associação Portuguesa de Imprensa, a quem também agradeço a presença nesta comissão. Antes de mais, gostava de começar por clarificar a posição da Iniciativa Liberal relativamente à comunicação social. Como sabem, consideramos fundamentais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e, nesse sentido, a comunicação social é de tal forma relevante que consideramos impensável que esta dependa do poder político, até porque o seu principal propósito é funcionar como um contrapoder ao Estado, a todos os atores políticos e a todo e qualquer tipo de poder. Recusamos, por isso, o financiamento público a quem presta serviços de informação, pelos perigos de controle de informação que isso representa, e entendemos que, ainda que o jornalismo tenha uma componente de serviço público, deve ser financiado pelos cidadãos de forma privada. Para a Iniciativa Liberal, cabe aos cidadãos criticar e filtrar a informação que recebem, quer esta provenha da imprensa ou de outro qualquer meio, sendo estes, de forma voluntária, os únicos que devem, de forma individual ou coletiva, financiar a comunicação social. Tal como em todas as matérias de cultura, consideramos que o acesso à procura é que deve ser facilitado e não a oferta que deve ser subsidiada. É este modelo que existe em vários países, com benefícios fiscais para os cidadãos e empresas na compra de conteúdos de comunicação social. Assim, aquilo que gostaríamos de saber por parte da Associação Portuguesa de Imprensa é quais consideram que são as grandes prioridades da ação para resolver os vários desafios e problemas relativamente à imprensa nacional, regional e local que já aqui identificaram. Depois gostaríamos que esclarecessem esta comissão relativamente a algumas das vossas propostas. Quais os fundamentos da vossa proposta relativamente à redução do IVA do papel para 1%? Quais os fundamentos da vossa proposta de dedutibilidade em sede de IRS das despesas efetuadas na aquisição de assinaturas de publicações periódicas e porque é que afirmam que é uma medida sem impacto no Orçamento de Estado? E já agora, qual a percentagem ou limite de montante de dedutibilidade que propõem? E ainda gostaríamos que detalhassem a vossa proposta que visa a atribuição de incentivos ao investimento publicitário em órgãos de comunicação social via majoração em sede de IRS, porque são obviamente propostas que acompanhamos na Iniciativa Liberal. Para terminar, dois temas sobre os quais já falaram na vossa intervenção inicial, mas sobre os quais gostaríamos de vos perguntar o que é que pode ser feito mais ou que medidas concretas é que deveriam ser implementadas, nomeadamente na promoção da literacia jornalística e no combate à pirataria, às fake news e à desinformação. Muito obrigada. Obrigada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Muito obrigada. Bom, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa, agradecer também os esclarecimentos que aqui nos vêm prestando, não só hoje, mas todo o ativismo e a intervenção que têm tido junto da Assembleia e dos grupos parlamentares para a sensibilização daquilo que está em causa e porque o que está em causa é, de facto, a democracia num sentido mais profundo do que aquele que muitas vezes possa ser entendido, à qual ela possa ser reduzida. E, de facto, quando uma grande parte do território nacional não tem acesso ou não existe a oferta noticiosa, mas não só, mesmo de outro tipo de conteúdos relacionados com a sua existência, com a sua realidade, isso é de facto preocupante e, a nosso ver, aquilo que mais afeta a democracia não é a existência de informação, seja ela patrocinada, digamos assim, ou que ela exista por incentivo público, é a inexistência absoluta, exatamente porque nós sabemos que esse espaço é sempre ocupado. Porque há sempre quem tenha interesse na veiculação de conteúdos, sabendo-se à partida o impacto que isso tem do ponto de vista da formação das opiniões e da formação também do pensamento público. E o problema, a nosso ver, que já tivemos também a oportunidade de partilhar convosco, do ponto de vista da informação, é precisamente a concentração
e não propriamente a multiplicação dos meios de comunicação, porque isso sim pode condicionar o pensamento, não é? E de facto é uma preocupação que temos e que temos vindo a expressar. Pelo que, por todas estas razões, e porque também prestigiamos esta que é uma expressão de associativismo, muitas vezes, de organização de base local, de intervenção cívica, achamos que devem ser concebidos apoios e incentivos à continuidade desta atividade. E, portanto, temos procurado, dentro das nossas possibilidades e com a força que aqui temos, contribuir para nesse sentido. Como sabem, com medidas excepcionais quando se tratou da pandemia, depois em Orçamento de Estado, e procuraremos também poder acolher algumas daquelas que são alterações a que nós não demos ainda corpo, mas que consideramos também que terem utilidade. Do ponto de vista, como também já veremos, esse ato de conhecimento geral, não tivemos... Não teve aceitação a nossa proposta de comparticipação do porte pago, que era, a nosso ver, um contributo que o Estado podia dar. Não é propriamente neste caso, não é um contributo líquido, é mais não criando dificuldades à atividade e, portanto, seria de facto importante, mas isso não teve aceitação neste orçamento. Depois desta audiência, provavelmente terá mais aceitação, de certeza, essa proposta, esperamos nós, mas dizer-vos também que consideramos e que comprometemos a avaliar e a apreciar outras alterações, nomeadamente aquilo que diz respeito às questões do Código de Contratação Pública, da publicidade institucional, etc., que são outras questões que não tivemos ainda a oportunidade de nos debruçar com tanta atenção quanto seria necessário, mas que de facto são questões justas e que merecem ser ponderadas, mais do que perguntas, até porque tivemos recentemente a oportunidade de aprofundar alguns desses aspectos. Queria-vos deixar este compromisso do PCP em continuarmos a trabalhar no sentido de encontrar as melhores soluções que acautelem esta expressão única e tão rica que é também a comunicação social, neste caso a imprensa regional e local. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa. Eu não tive a oportunidade de ouvir a exposição inicial, mas li pelo menos este slide. Nós temos vindo a discutir, e fruto da pandemia, mas não só, fruto também da realidade do fenómeno que ficou conhecido como as fake news e os vários fenómenos de manipulação da verdade e de manipulação do discurso, com consequências políticas evidentes e com verdadeiras campanhas de desinformação. Temos vindo a discutir de que forma é que, em primeiro lugar, de que forma é que esta diferença entre jornalismo e comunicação influencia também essa necessidade de transparência e de fontes confiáveis de informação, mas temos vindo também a discutir de forma é que os apoios públicos podem ajudar a solidificar um conjunto de meios de comunicação, um corpo profissionalizado de jornalistas que não tenha na precariedade um fator de condicionante ao seu trabalho e à sua liberdade de informar e à sua liberdade e autonomia profissionais e, portanto, aquilo que lhes queria perguntar tem a ver precisamente com isto. Qual é o balanço que é feito dos apoios públicos que foram criados por meio da publicidade institucional no âmbito da pandemia, se é este o modelo de apoios à comunicação social e à imprensa que deve ser repetido, se estes apoios foram capazes de proteger o jornalismo, como identificam, nomeadamente de proteger postos de trabalho de jornalistas, de impedir a precarização do jornalismo e também em que medida é que estes apoios,
os que foram criados ou outros que pudessem vir a ser criados, seriam importantes para impedir um outro fenómeno que nós identificamos como perigoso. Em Portugal ele não é tão evidente como noutros países, como o Brasil, por exemplo, que é a concentração da comunicação social nas mãos de poucos grupos privados, que têm, obviamente, também os seus interesses políticos e os seus interesses ideológicos e, portanto, não são nenhuma garantia de liberdade de imprensa nem de informação independente. E, portanto, pergunto se esse fenómeno existe em Portugal ou se existe o risco da concentração excessiva dos meios de comunicação social e da imprensa em alguns grupos de comunicação social privados e as questões que já tinha levantado sobre os meios públicos de apoio à imprensa e ao jornalismo. Muito obrigada. Passo agora de seguida a palavra aos peticionários. Dispõem de 10 minutos, podem utilizar o tempo como bem entenderem, partilhá-lo. E, portanto, passo já de seguida a palavra ao Sr. Obrigado, Presidente. Sra. Presidente. Isto vai ser um exercício difícil e eu vou tentar que cada um de nós responda àquilo que é mais próprio de cada um. E começo por mim. Primeira questão, CTT, à pergunta do CTT. Os problemas com o CTT hoje em dia são de qualidade, mas nós também temos que fazer a nossa parte em relação a isso. Ou seja, o exemplo que o Paulo Ribeiro aqui deu, nós estamos a fazer um levantamento sobre o dia em que saem o maior número de jornais para serem entregues no correio nesse dia e tentarmos com o correio encontrar uma forma de gestão logística que os correios assumam que aqueles que são entregues nesse dia tenham o cumprimento da base daquilo que é o nosso acordo, que é a distribuição no dia mais um. Depois, em relação àqueles que estão em outros dias, porque é uma liberdade que não podemos senão aceitar que cada um sai no dia em que quer, encontrarmos pontos de entrega que, pelo seu tráfego e pela sua organização logística, deem maiores garantias de poder cumprir também o D+1. Ou seja, é tratarmos os Correios como uma empresa logística, mas nós também percebemos desse negócio. Nós também percebemos disso. Não é como fizemos durante muitos anos, entregar nas mãos dos Correios. E como os Correios é um serviço público, tinham que o cumprir bem. Não. Nós começámos com a ANACOM, exigir que a forma de controle do sistema de qualidade fosse uma que nos dava confiança a nós também, e isso foi alterado ao fim de 4 duros anos de luta com a ANACOM, luta neste sentido, que era uma questão entre muitas que a ANACOM tinha e tínhamos que fazer lembrar. Portanto, aqui nós temos também algumas coisas importantes que vamos fazer, e agora de uma maneira mais fácil, porque, como o Paulo Ribeiro disse, os CTTs, ao terem feito este acordo connosco sobre o valor das tarifas para 3 anos, deixam-nos agora o tempo para nos concentrarmos na resolução deste problema, que é um problema deles, CTT, mas nosso também, e sobretudo nosso. E acreditem, senhores deputados, que nós já demos todas as voltas possíveis em todos os correios do mundo, inclusivamente no sentido de encontrarmos parceiros que pudessem, de alguma maneira, dizer que estavam interessados em concessionar essa distribuição nos correios, e a solução é que, de facto, não é possível competir com uma parte exclusiva da distribuição postal. Portanto, agora vamos entrar num processo de conversa com os correios para tentar ajudar os correios a melhorar essa situação. Penso que daqui a um ano poderemos voltar a falar para ver se fomos capazes ou não de mudar alguma coisa. Relativamente a outra questão, em relação ao Google, há 2 anos que o Google abriu os seus concursos para jornais regionais a Portugal. E a Associação Portuguesa de Imprensa orgulha-se de ter conseguido, com sua ajuda, que cerca de 50 dos 70 ou 80 projetos que foram entregues na primeira volta fossem aceitos pelo Google.
Foi uma primeira volta que, em média, dava entre 7.000 e 15.000 euros por cada projeto, e eu não usei uma palavra errada, dava. Não tinha qualquer espécie de contrapartida, nem de prazos, nem de objetivos que se teriam que atingir. É uma boa prática? Eu acho que não é, mas é a prática que permitiu que o deserto de notícias não seja ainda hoje maior. E nos momentos difíceis, nós temos que saber quais são as prioridades. Também queria responder em relação à posição das palavras do Sr. Ministro da Cultura. Nós vamos ter uma reunião muito em breve com o Sr. Ministro da Cultura, em que esperamos compreender um pouco melhor o ponto de vista que ele referiu. Mas, senhores deputados, às vezes temos que falar de política e de ideologia. E temos que falar de política e de ideologia, que é uma matéria que muitas vezes anda muito arredada quando falamos de liberdade de imprensa, e ainda mais quando falamos de liberdade de imprensa na internet. Parece às vezes, desculpe, Sra. Presidente, que a liberdade de imprensa é uma coisa que foi criada ao mesmo tempo que a internet. Não foi. Foi conquistada por homens e mulheres, muitas vezes à custa da sua própria vida. Alguém aqui já referiu hoje a Maria Ressa, que eu tive o gosto e a honra de receber em Portugal, ainda antes de ser Prémio Nobel da Paz. E eu vi o que aquela pessoa sofreu para fazer coisas que são banais para nós que estamos aqui à volta desta mesa. Portanto, eu tenho que respeitar do Sr. Ministro, como de todos aqueles que têm funções para que foram eleitos, que tenham uma posição ideologicamente e politicamente sustentada. E faz parte deste respeito aceitar que os mídia tenham que viver por si próprios, sem qualquer espécie de apoio do Estado. Mas então, o Estado, que gasta 100 milhões de ano em publicidade, tem que passar a investir essa publicidade como qualquer outro investidor de publicidade. Então, o Estado que faz leis, que diz que quem ganha um projeto no Portugal 2020 tem que o publicitar de uma certa maneira, e outra vez sublinho uma coisa que já aqui foi dita, isto não é dinheiro do orçamento do Estado, é dinheiro do bolso do investidor que fez aquele projeto e que no fim vai gastar o dinheiro a pôr uma placa, ou a pôr um folheto, ou a fazer uma pen que distribui a umas quantas pessoas. Isto tem que ser fiscalizado e tem que ser posto. O Estado, desde 1999, Governo António Guterres, determinou na Lei Quadro das autarquias que as autarquias eram obrigadas a tornar público os resultados das sessões de câmaras e das sessões das Assembleias Municipais. 20 anos depois, esta lei nunca foi regulamentada. Sabemos, ouvimos, que há agora alguma vontade por parte do Governo de preparar a portaria, porque é uma portaria, não depende dos senhores deputados, portanto, é uma portaria, que regulamente isto. Portanto, eu acho que ideologicamente e politicamente podemos discutir esta matéria de se o Estado tem que se chegar à frente ou não, quando todos cumprirmos aquilo que é o nosso papel. Porque esta associação representa cerca de 400 empresas que editam 600 publicações, em papel ou em digital, pequenas, grandes, médias, de informação geral ou de informação especializada. Quando aqui estamos a falar, naturalmente que pomos um grande foco na imprensa regional, porque eles são os mais fracos. Mas se calhar daqui a um ano vamos estar aqui a falar muito da imprensa especializada, porque o que vem aí para a imprensa especializada é tão complicado ou tão perigoso como aquilo que hoje estamos a viver com o deserto de notícias. Porque vem aí outro deserto de notícias, que não é o das notícias de informação geral, mas é o das notícias da especialidade. É eu amanhã querer saber como é que eu vou comprar um determinado automóvel e não há onde eu me possa ir informar, a não ser aos sites das próprias marcas. É tudo isto, senhores deputados, que nos levam a pensar que, de uma maneira ou de outra, as palavras que o Sr. Ministro disse são palavras que, do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico, têm que ser entendidos, do ponto de vista do Governo, têm que levar o rumo que a situação concreta que temos em Portugal a isso vai obrigar.
Dizer rapidamente que a publicidade institucional, o adiantamento, o pagamento adiantado, porque foi só isso, foi um pagamento adiantado da publicidade que o Estado ia gastar de qualquer maneira. E um pagamento organizado. Houve alguns problemas, é verdade, mas os senhores deputados que já me conhecem há mais anos sabem que eu não estou só de um lado. Eu estou do lado de quem lê jornais. Eu estou do lado de quem precisa dos jornais para orientar as suas escolhas e as suas decisões. E nós encontramos muitas empresas incapazes de corresponder, volto a dizer, de corresponder no tempo necessário aos pedidos que lhes fazíamos para enviarem faturas, para fazerem contactos com os ministérios. Nós tivemos até uma empresa que, quando lhes dissemos, mas o Ministério X queixa-se que não fala convosco há não sei quanto tempo, a resposta que eu tive foi: mas é a sério? Nós aqui achavam que andávamos a gozar connosco, que eram pessoas que estavam a mandar mails a gozar connosco, que tinham lido a notícia que havia do Estado e que nós também. E sabem porquê? Porque este jornal nunca tinha recebido um tostão publicidade institucional do Estado. Um simples euro de publicidade institucional do Estado. Pode ter tido muitos defeitos, podia ter sido feito melhor, mas houve muita gente que passou a confiar mais nos procedimentos públicos depois deste adiantamento do que aquilo que confiava antes. E isso eu não posso deixar de dizer, como não posso deixar de agradecer ao Parlamento ter votado uma lei que permitiu que, a semana passada, o IGAC tivesse encerrado várias contas do Telegram e do WhatsApp que permitiam que houvesse entradas piratas nos nossos conteúdos. Estou certo que, das próximas vezes que o Carlos Eugênio falar nos valores que nos são roubados, ele já terá que diminuir um bocadinho o valor, porque isto é um ato histórico para Portugal e para o mundo. É que não é só para Portugal. Nós tivemos um congresso internacional em Cascais, quinta e sexta-feira, e eu abri a minha sessão de boas-vindas a agradecer o Parlamento português que tinha permitido isto. A importância que as coisas têm que ser dadas, não pode ser de outra forma. Pediram-nos também que explicássemos qual era a nossa visão sobre as questões dos problemas dos jornalistas que nós achamos que poderiam ser resolvidos com uma política pública mais adequada. Até ao dia daqui a um mês ou um mês e meio, em Portugal existem 3 tabelas para pagar os salários aos jornalistas. Estas 3 tabelas tinham entre si diferenças da ordem dos 20% a 30%. Ou seja, um jornalista em Bragança valia 30% menos que um jornalista em Lisboa. Aqui tem, senhores deputados, se calhar uma das razões do deserto de notícias. Aqui temos, se calhar. Não é só olhar por um lado, é preciso olhar por todos os lados. A partir deste ano, mais mês, menos mês, nós vamos passar a ter uma única tabela para todo o país. Infelizmente, já comida pelo salário mínimo nacional. Infelizmente, a exigir-nos grandes capacidades para os próximos aumentos do salário mínimo nacional não nos tornarem a todos só e apenas uma consequência salarial daquilo que é decidido noutro sítio, que não é o trabalho e a atividade das empresas desta área. Portanto, é indispensável, senhora deputada, senhores deputados, que as empresas possam pagar melhor para terem, não é melhor jornalismo, porque o jornalismo é uma atividade de quem acredita, e quem acredita está sempre pronto a ser mártir. É que possam ter mais jornalismo, que é outra coisa. Não é que o que se produz seja melhor ou pior, mas é aquilo que fica de fora porque não há como fazer a cobertura. É a diversidade e pluralismo que fica esquecido, que é preciso não esquecer que existe. Portanto,
é muito este o efeito que nós julgamos que a questão das dificuldades e dos problemas que muitos jornalistas passam poderão ser ultrapassados. Da mesma maneira que é a altura de falar da questão da concentração. Portugal tem na sua lei de imprensa o maior garante de que a concentração dos meios de comunicação social será sempre e só uma concentração económica e de negócios. Porquê? Porque lá está o Conselho de Imprensa. E mais, senhores deputados, se me permitem, desculpem falar assim, o contrato coletivo de trabalho tem não só o Conselho de Imprensa, os Conselhos de Redação, como um elemento fundamental da organização laboral, como tem o reconhecimento de que os membros do Conselho de Redação são tratados nas suas ausências e são tratados no seu trabalho no Conselho de Redação da mesma forma que os delegados sindicais ou que os representantes das comissões de trabalhadores. Isto para quê? Para ter a certeza absoluta que aquele órgão pode funcionar, porque ele é verdadeiramente o garante, juntamente com o Estatuto Editorial, da independência daquela publicação. Não é mais possível, no século XXI, continuarmos a que cada um tenha o seu pequenino negócio. Não é mesmo mais possível. Posso-vos só dizer que hoje de manhã um pequenino negócio me dizia assim: descobri que o meu contabilista há 10 anos que passava um recibo em relação a um trabalhador que era um animador de rádio como jornalista. Eu disse, então o homem não tinha carteira profissional, como é que isso é possível? Eu não sei, o contabilista é que passava e eu não sei. Não é mais possível isto. Porque a dimensão das empresas que têm a responsabilidade de informar são empresas que têm que ter a capacidade, de facto, de resolver e de enfrentar os seus problemas. Portanto, a concentração excessiva, como aqui foi referida, primeiro, do meu ponto de vista, não existe em Portugal, e digo que não existe em Portugal porque eu conheço onde existe, não existe em Portugal, e aquilo por que todos temos que lutar é pela efetividade e o funcionamento dos conselhos de redação. Daquilo que eu acho que queria responder, resta-me apenas a questão das deduções fiscais. E nisso vai também a questão do voucher. Nós achamos que as deduções fiscais são um sinal para os cidadãos. Mais do que o valor em si, daquilo que eles possam significar, eles transformam-se, do nosso ponto de vista, na obrigação que o cidadão tem em corresponder a esse benefício que lhe é dado, com uma atenção em que hoje ele muitas vezes põe de parte porque não tem dinheiro, não tem capacidade para adquirir. E agora, reparem que não é só já dinheiro, ouvimos aquilo que nos foi dito pelo Pedro Gomes da VASP, é também capacidade, é ir ao sítio onde se vendem jornais, custa dinheiro, não é mais e apenas ir ao café do fundo da rua. Portanto, estes são os pontos genéricos que já levaram alguns minutos a mais. Mesmo assim, atrevo-me, Senhora Presidente, porque sou um atrevido, atrevo-me a perguntar-lhe se me autoriza a perguntar se alguém quer juntar alguma coisa, porque realmente nós viemos hoje aqui com diversidade e pluralismo para vos mostrarmos que somos muitos, muito empenhados e com muita força. Atendendo à relevância do tema, darei com todo o gosto, mas apelo ao poder de síntese. Sim, rapidamente, só para complementar a questão relativamente à publicidade institucional, foi aqui falada, eu há pouco não falei, é que esta questão da compra antecipada relativamente aos 15 milhões, somente uma percentagem é que foi alocada, de acordo com a lei da publicidade institucional, às rádios locais e aos jornais regionais, e no âmbito dos jornais regionais esse trabalho foi feito a pedido do Governo pelas duas associações, pela Associação Portuguesa de Imprensa, pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que promovemos, portanto, esse estudo e esse mapeamento para 500 publicações de todo o país.
500 publicações. Isto foi um trabalho árduo, feito graciosamente pelas associações, tendo em conta o problema que estava em cima da mesa, e não voltou a acontecer. Somente neste período é que a grande maioria destes órgãos de comunicação social recebeu publicidade institucional. Depois disso, nunca mais recebeu. Portanto, era um projeto que deveria ser continuado, porque está em causa, de facto, a questão dos critérios mais abrangentes para todos os órgãos de comunicação social do país, e a publicidade que foi veiculada foi publicidade, de facto, institucional. Apoio à vacinação, questão relativamente... Não foi nada, algo mais que todos nós não vemos em outros jornais ou até na televisão. E estamos dispostos, as associações, como somos proativa, e vou terminar, as 4 associações maiores do setor, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, a Associação Portuguesa de Radiodifusão e a Associação Portuguesa de Rádios de Inspiração Cristã, temos um projeto no âmbito de fazer uma cooperativa para que possamos ser um interlocutor no âmbito da distribuição da publicidade institucional do Estado para os órgãos de informação regionais e locais. Isto porquê? Porque as agências de comunicação não têm interesse em distribuir publicidade institucional ao nível local e regional, porque não é rentável e dá muito trabalho. Portanto, e os números que aparecem na ERC não correspondem, efetivamente, aos valores que cada um dos órgãos de comunicação social receberam, efetivamente, na prática. A talhada de leão, ou a fatia de leão, fica nas agências de comunicação. Como noutros negócios, o intermediário é que ganha ao fim do dia. Portanto, era apenas este pormenor para vos elucidar. Obrigado pela disponibilidade. Bom, muito rapidamente, eu só queria fazer aqui uma reflexão com todos, que é, falámos das grandes plataformas, estamos em guerra na Europa, e eu gostaria de perguntar e que todos refletissem sobre um tema que é: quantos jornalistas das grandes plataformas foram mortos a relatar uma guerra? Quantos? Não há. Eles não têm jornalistas. Podem-me chamar de demagogo, tranquilamente, não tem problema, mas a verdade é que, se não houver entidades que pugnem pelo jornalismo, as grandes plataformas não o vão fazer. E mais, elas têm que pagar o justo por aquilo que utilizam. É o princípio do utilizador-pagador. Todos temos. Porque é que as plataformas estão encostadas num porto seguro e não o fazem? A transposição da diretiva do Mercado Único Digital é fundamental para colocar as plataformas a pagarem o justo. Muito obrigado. Obrigada eu. Agradeço a exposição efetuada, as preocupações e as possíveis soluções que aqui foram discriminadas e que esperemos que vão de encontro aos vossos desejos. Só para dizer também que esta apresentação de PowerPoint vai ser distribuída a todos os grupos parlamentares e será também adicionada à página da Comissão. Prontos, e dou por encerrada esta audiência e obrigada a todos os presentes.